Salve, salve, família vascaína! Estamos chegando com mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Hoje, quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024, trazendo para você os seguintes destaques. Teve jogo atrasado do Brasileirão e o Internacional colou no Vasco. Verratti ainda não treinou essa semana por conta de dores na coxa. E qual é o campeonato do Vasco? É brigar para não cair? É olhar para cima? A gente vai falar um pouco aqui no canal. Quem quer o Verratti em campo neste domingo, ó, vai deixar o like no vídeo e bora de informação. Pois é, ninguém sabia, mas ontem teve jogo do Campeonato Brasileiro. Pois é, jogo atrasado da sexta rodada, né? O Internacional venceu o Juventude em casa por 2-1 e chegou aos 25 pontos, 2 a menos que o Vasco, que tem 27, porém o Internacional ainda tem 3 jogos a menos. A tendência é que o Colorado ultrapasse o Vasco, né? Ele tem que conseguir uma vitória dos 3 jogos para conseguir passar o Vasco, então é a tendência, né? A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, mas o Cruz Maltino aqui, ó, só joga no domingo. Falamos ontem que Lucas Piton ainda não treinou esta semana por conta das dores no pé. Ele vai a campo hoje no treinamento e será reavaliado pelo DESP. Quem também demanda atenção é Pablo Verratti, informação da Emanuele Ribeiro. O atacante artilheiro do Vasco na temporada com 16 gols saiu de campo contra o Fluminense na última partida, né, com dores na posterior da coxa. Deu para ver, inclusive, durante o jogo, a hora que o Verratti já tá no banco de reservas, ele com aquele saco de gelo, né, na coxa, já iniciando ali um tratamento preventivo. Então, assim como o Lucas Piton, o Verratti ainda não treinou em campo essa semana. Ele fez apenas atividades internas, fisioterapia, academia, né, fortalecimento muscular, mas para o campo mesmo ainda não pintou. Mas o planejamento do Vasco é recuperar o jogador para a partida deste domingo contra o Criciúma. Como a equipe só deve viajar no sábado, né, ainda tem o treino de hoje, de sexta e de sábado para avaliar tanto o Lucas Piton quanto Pablo Verratti. E se no Lucas Piton a gente disse, né, Vitor Luiz está fora, quem entraria seria o Leandrinho, porque o Vitor Luiz está suspenso. No lugar do Verratti a gente tem quem ali? Tem o GB, né, tem um Ryan, e é meio que só, né? É meio que só, não temos outros jogadores para colocar ali na posição. Vai ter que utilizar um menino da base. Então vamos torcer para esse planejamento do Vasco dar tudo certo, porque é óbvio, né, que a gente precisa do Pirata também neste domingo. E aí, galera, qual é o campeonato do Vasco? Vamos conversar a respeito. Pois é fuga do Z4? É Sul-Americana ou dá até para sonhar com algo a mais? Vamos aqui para a tabela rapidinho, ó. O Vasco tem hoje, em 21 jogos, 27 pontos, tá na 10ª posição. Em tese, matematicamente, para você buscar os 45 pontos, faltam 18, né? Mais 18 pontos, a gente faz ali os 45. 18 pontos são 6 vitórias. E o Vasco ainda tem 38 menos 21, dá 17 jogos. Então, em 17 partidas, o Vasco tem que ganhar 6 para eliminar as chances de rebaixamento. Então, assim, fica ainda na gente um trauma dos últimos anos, né? O Vasco, infelizmente, nos últimos anos foi sempre brigar para não cair ou estando na Série B. Então, a gente fica com esse trauma, mas, cara, aqui a matemática tá favorável pra gente, tá mostrando que a gente vai fazer, sim, um campeonato mais tranquilo em relação a isso, em relação à fuga contra o rebaixamento. Mas é claro, para você manter essa perspectiva, você tem que manter o seu aproveitamento atual. Tem que continuar vencendo os jogos em casa, enfim, o que o Vasco vem fazendo nesse campeonato brasileiro.
Sul-Americana, eu acho que ainda não dá para cravar, porque lá, o Juventude tem 25 pontos. São 2 pontos a menos que o Vasco. Então a gente pode ser ultrapassado numa rodada. A gente pode sair dessa zona de classificação para a Sul-Americana. Então hoje, para mim, vai deixando a sua opinião, o que você acha que é o campeonato do Vasco. Hoje, para mim, o campeonato do Vasco é manter a responsabilidade olhando para o Z4, manter essa distância. Ó, a distância hoje é de 6 pontos, mas o Vasco tem um jogo a menos que o Corinthians, então uma distância boa, né? E se consolidar na zona de classificação para a Sul-Americana. Tentar abrir uma vantagem do 13º lugar, que hoje é o Juventude. À medida que você fizer as duas coisas, chegar aos 45, elimina a zona elimina a possibilidade de rebaixamento e abre ali uns 7, 8 pontos para quem tá em 13º, aí a gente pode começar a olhar para cima. Cara, é uma questão meio que de humildade do elenco, entendeu? É uma ambição responsável, vamos colocar assim, sabe? Porque se você começar a olhar para cima, né? E aí tem um confronto direto com a galera ali embaixo, você não entra motivado, pode dar ruim, né? Mas eu acho que esse time do Vasco, enfim, tem tudo para lutar sim para voltar às competições internacionais, que é o objetivo do ano, né? Desde 2020, que a gente não joga uma competição internacional, foi a Sul-Americana, aquele jogo do Ribamar, quem lembra, contra o Defensa e Justiça, que ele erra um caminhão de gols. Ricardo Sapinto é o técnico do Vasco. Ele erra um caminhão de gols e o Vasco é desclassificado em São Januário. Então é voltar para as competições internacionais. Uma Sul-Americana, para mim, já estaria de bom tamanho. Claro, se abrir um 8º lugar ali para pré-Libertadores, a gente pode sonhar. São 2 pontos hoje para o Atlético Paranaense. Então, tamo vivo também nessa briga. E tudo começa, né? Aqui, ó, cada passo, né? Um passo de cada vez. Aqui, ó, domingo, Criciúma, melhorar a nossa perspectiva fora de casa. Nosso aproveitamento como visitante é muito ruim. Nós somos só o 3º melhor visitante do campeonato. Isso é muito ruim, né? 3º pior, perdão, né? 3º melhor, quem dera. Nós somos só o 3º pior visitante. Então temos que melhorar isso aí. Um adversário possível, né? Um adversário direto ali com a nossa briga. Lá, eles estão a 3 pontos da gente, com um jogo a menos. Então, não podemos perder esse jogo pro Criciúma. Esse jogo aqui, pela tabela, eu não considero o empate um resultado ruim, tá? Não é um resultado ruim. É difícil jogar com o Criciúma lá. A gente já sofreu com eles em São Januário. Mas, claro, vamos buscar também, antes de pensar em empate, vamos buscar essa vitória que seria sensacional. Bom, você quer mais conteúdo de Vasco? O card passando lá no cantinho da tela lá em cima, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações, comentários e muito conteúdo do Vascão da Gama. Vale Vasco, tamo junto e até lá!